glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui nessa tarde, adorar o nome do Senhor Jesus junto. Está comigo nessa tarde abençoada, meu irmão, companheiro de guerra aí, né? Companheiro ministerial, Alan Gabriel, profeta do Senhor, paz do Senhor Gabriel. Amém. Paz do Senhor, amor de Deus, a paz do Senhor Jesus. Uma alegria nessa volta, né? Falar um pouco sobre essa história, falar também sobre a história de Cristo, podermos aprender mais com a palavra de Deus. Esse vídeo possa alcançar sua alma, sua família, possa alcançar você que está às vezes fraco, desanimado, você que vai estar vendo esse vídeo, né? Possa ser impactado por a palavra que o Senhor Jesus vai colocar no seu coração, por aquilo que nós estamos dialogando aqui nesse vídeo, né? Eu abençoo você, profeta, Marcelo, que esse vídeo possa ser referencial naquilo que quem for ouvir, quem for ver esse vídeo, né? É uma alegria nós estar aí com você de volta. Glória a Deus, aleluia. É interessante que a gente vê Deus trabalhar na nossa vida, né, Gabriel? A gente vê Estávamos agora, né, no dia 24 para o dia 25, a maioria das famílias se reúne, né, nessa época do ano. E que nem eu estava na casa do meu sogro e ali até fiz um vídeo, né, fiz uma live, e eu comentei sobre isso. A época do ano que mais reúne as pessoas nessa época do ano são essas datas comemorativas. Quais são as datas comemorativas? Natal, Ano Novo, às vezes um aniversariante, né? Mas a maioria das vezes que vem pessoas se você tem um parente pro lado de fora do Brasil, em algum outro canto do Brasil, ela pega um avião, pega um ônibus, passa 2, 3 dias viajando muitas vezes, e vai até onde? Vai ter a casa das pessoas, né? Para passar um dia. E muitas vezes, foi que nem eu comentei, a gente tem um acesso com a igreja, a gente tem um momento que a gente pode estar constante, né? Um dia após dia ali, adorando o nome do Senhor Jesus ali, e a gente não passa 3, 4 dias para ir até a igreja, né? Não é uma caminhada longa, é algo perto, passa 10 minutos para chegar até a igreja para adorar o nome do Senhor Jesus, e a gente não fazemos isso com excelência, né? E a gente, eu ainda, né, volto a dizer, que Deus ele tem misericórdia da gente, mesmo a gente morando muitas vezes do lado da igreja, não indo direito, Deus alcança, a misericórdia dele alcança, a graça dele nos alcança, né? A gente faz tanto projeto quando vai virar o ano, né, que nem 2000 para 2020, para 2021, para 2022, agora vai passar para 2023, a gente estamos fazendo projeto. E quais são os projetos? Como começou o teu projeto, né? O que você tem a dizer sobre isso, Gabriel? 2022 foi o que para você? Um ano, vamos se dizer, um ano de derrota, um ano de bênção, um ano de vitória. O que foi 2022 para você? Conte para nós um pouco aí. Interessante até que você falou sobre a união ali, né? Sobre a união, sobre o afeto. Hoje em dia, eu já falo sobre 2022, como foi para mim, mas eu estava conversando esses dias com um rapaz ali da igreja e ele falou assim que ele queria tanto a parte com a família dele, ele queria tanto, só que por motivos de briga, por motivos de eh, muitas vezes da parte dele também, né? Ele não tem o esforço de chegar e pedir perdão, né? Se arrepender ali diante da família dele, né? Ele ficou com vergonha e não quis isso mais. E ele veio falar comigo, né? Perguntando e tal. E eu falei pra ele que ele deveria sim buscar o não. Ele deveria pedir perdão, né? Mesmo se ele fez algo de errado, não, né? Mas isso estava afastando ele tanto da família e tanto da presença de Deus. Porque se nós não tivermos em união com a nossa família, com o nosso irmão, é impossível não estar em união com Deus. Impossível. Eu falei para ele que ele deveria ir antes, porque a Bíblia vai dizer, né? Que nada trouxemos para o mundo, nada vamos levar desse mundo para o céu. Então, ele estava se apegando com as casas, se apegando com o carro, com o trabalho e esquecendo o amor com a família, esquecendo a união com a igreja, a união com a casa, a união com os seus bens. Então, eu falei para ele que ele deveria rapidamente voltar, pedir perdão, ele buscar essa intimidade com Deus, essa intimidade com a família de volta, igual nós tivemos ali, né, com nossos parentes também. É muito difícil
você reunir o povo hoje em dia, para você abraçar, para você dar risada, para você conversar, é somente em dias festivos. Como você falou, é somente numa data festiva que você se lembra da saudade. E não é assim, né? Então nós hoje em dia temos que ter, se nós amamos tal pessoa, vamos dizer para ela que ama hoje, levar algum abraço para ela hoje, para essa pessoa hoje, orar por essa pessoa hoje, porque o amanhã não pertence a nós. Talvez o amanhã já é tarde nas nossas vidas. Nós perdemos isso, nós deixamos isso de lado, não falamos disso, né? Eu falei isso para esse jovem, ele atou isso no coração dele e ele até testemunhou, falou que agora a família dele está bem, ele falou que Glória a está Deus. indo, né, lá, conversa, ele realmente agora está com uma intimidade com a família dele, ele consegue falar o eu te amo para a mãe dele, coisa que ele não falava mais, né? E não é só numa festa festiva agora, numa data festiva que ele vai, né? Mas assim, tá indo agora direto. Bênção Sobre demais. o ano, né? Eu creio que foi bênção na minha vida. Eu não tenho nada para reclamar, sou muito grato a Deus por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Sou grato a Deus pelos livramentos que muitas das vezes a gente não toma conta, a gente não vê. E Deus ele tem trabalhado de uma forma, a Bíblia vai dizer que assim como os céus são maiores do que a terra, assim são os planos e os pensamentos de Deus maiores do que nós. Talvez a gente faz um projeto, faz uns planos e não dá certo, a gente se frustra, mas talvez aquilo não era da vontade de Deus. Então eu creio que foi bênção na minha vida. Tem pessoas que eu já ouvi falar esses dias para mim mesmo que foi só uma de derrota, acabaram, ficaram, né, ali preocupados e não conseguiram o objetivo, não conseguiram um início a nada, né? Mas eu falei que eu não me preocupei com isso. A única coisa que eu fiz, eu deixei na mão de Deus e eu vi, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, quando nós colocamos a nossa debilidade, nossas necessidades na mão de Deus, Ele supre tudo. Ele sabe a nossa necessidade, sabe o que nós passamos. Então, a palavra que eu tenho é gratidão pela família que eu tenho, pela minha esposa, pelo meu filho. E isso é coisa que não tem nem o que falar do nosso filho, né? Foi o testemunho mais real e vivo. Que Deus ele ainda cura, Deus ainda ele transforma, e que Deus ainda muda os pensamentos humanos, né? Às vezes a gente olha e vê, não, isso não vai dar certo, isso já acabou, não tem chance mais. Mas não, eu creio que Deus ele trabalhou na minha vida em 2022 de uma forma extraordinária, onde eu achava que já estava acabado ali com a vida do meu filho. Alguns já sabem, mas alguns outros ainda não conhecem o testemunho dele, mas é tudo para a honra e glória do nosso Deus, né? E isso que eu tenho para agradecer a Deus. Interessante que toda vez que Deus reúne o seu povo, não é em vão. Né? Esse vídeo que a gente está fazendo aqui não é um vídeo em vão. Muitas vezes eu vejo pessoas dizendo assim nas lives que a gente faz, assim, ô Marcelo, eu tenho vontade de pregar, eu tenho vontade de adorar a Deus, cantar, louvar, mas eu sou vergonhoso, já tentei, não consigo, eu travo. Mas eu tenho vontade de levar o nome de Cristo. Como que eu faço? Tem alguma outra maneira? Tem. É você compartilhando esse vídeo, é você deixando um like, é você entrando no grupo da sua família, compartilhando esse vídeo com seus familiares, com os seus amigos. Ô Marcelo, mas não sou eu. Mas eu creio que através da vida sua, através da vida das pessoas que estão junto com você, Deus será glorificado. Esse é o intuito. É o nome do Senhor, do Rei da Glória. É o único que tem que aparecer aqui. É Jesus. O nome que tem sobre todo o nome é Jesus. Não há outro nome se não for Jesus. Né? Então eu convido você que estiver chegando nesse vídeo, assistindo nós aí, compartilhe, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal. Nós estamos aí para adorar a Deus junto com os irmãos. Todos os dias, a maioria dos dias aí, estamos trazendo vídeo novo, estamos trazendo aí lives novas aí, para adorar o Rei da Glória. Né? Nós entendemos que nós temos um projeto e nós entendemos que temos uma missão. E qual é a missão? É o ir, é levar o nome do Senhor Jesus. Já teve pessoas, Gabriel, nessa live que a gente tem feito, pessoas do Moçambique. Ontem tinha pessoas do Moçambique, a África, adorando a Deus junto. Irmão, eu sou da África, estou vendo Deus na vida de vocês. Por quê? Porque Deus está fazendo parte desse negócio. Tem pessoas que estão sendo alcançadas em Portugal. Depois nós sempre vemos aonde foi alcançado, nos lugares que foram alcançados, pessoas mandando mensagem para a gente. Ó, eu sou de Portugal, sou da África, sou de São Paulo, da Bahia. Somos de vários lugares que estão entendendo que o chamado que Deus tem nos chamado está indo a longe, está indo mais longe ainda, entendeu?
Então, 2022 foi um 2022 para as pessoas, vamos se dizer, muitas pessoas, eu vejo muitas pessoas dizendo, meu Deus, foi um ano tribulado. Um ano que para mim chegou e eu pensei assim, nada mais vai dar certo. Né? Então, esse vídeo é para você, que chegou aqui pensando em desistir, olhando para você e falando assim para mim, nada mais dá certo. Gabriel, para mim está dando tudo errado. Olha só, eu levanto pela manhã, olho no espelho, para mim eu estou olhando um derrotado. É para você que está chegando nesse vídeo e olhando para você dizendo assim, para mim está tudo acabado. Sim, é para você. Você levantou pela manhã e pensou em desistir e tirar a tua própria vida. É o Espírito Santo que vai falar com você através desse vídeo, através da mensagem que o Gabriel vai ministrar, através desse homem de Deus, da boca dele que vai ser usada daqui a pouco. Deus irá falar ao teu coração. Você crê nisso? Aleluia. Nós vamos estar fazendo uma oração aqui, já oramos, como de costume, já oramos. Nós vamos estar orando de novo aqui, dando início aí, né? Orando junto com os irmãos. E os irmãos que vão entrando nesse vídeo, vai deixando o seu comentário, um pedido de oração. Nós vamos orando, da onde você é. Deus está nesse lugar. Deus está nesse vídeo e Deus quer falar com você. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai. Pai querido, queremos te agradecer, Espírito Santo, e adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Ah, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Mais uma vez, Espírito Santo, aqui se colocamos à tua disposição. Espírito Santo, aqui não está homem, papai querido, nenhum homem que queira ter um nome acima do Senhor, não. O único nome que tem que aparecer é o do Senhor. Espírito Santo de Deus, que o nosso nome diminui e o teu nome cresça. Ah, Rei da Glória, nós estamos aqui para te adorar, encher e papai querido, engrandecer-te o teu nome. Confiamos que não há outro Deus se não for o Senhor. Espírito Santo, Aramanto, que blasfêmia. Abençoa aquele que entrar aqui, pensando em desistir, pensando em abrir mão, papai querido, que possa haver arrependimento. Que possa, Espírito Santo, entender, papai querido, que não há outro Deus se não for o Senhor. Então nos abençoa, Espírito Santo. É o que nós oramos ao Senhor e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, olha que interessante. A gente vai passando pelos lugares, Gabriel. Lugares que a gente passa. A gente vê homens e mulheres chegar aqui e dizer pra gente, olha, foi um ano, né? Um ano pra mim que, nossa, eu pensei que já não ia acabar mais. Né, Gabriel? É um ano que eu pensei que nossa, quando vai acabar esse ano? Ainda não acabou, temos ainda praticamente uma semana, né? Mas nós cremos que há poder no nome de Deus. Irmão Marcelo, eu tenho tantas promessas, mas a promessa ainda não foi concluída na minha vida. Eu creio que ainda antes que acabe esse ano, irmão Marcelo, mas estamos no fim. A Bíblia fala que um dia é como 1000 anos, e como 1000 anos é como um dia para o Deus que nós servimos. E o Deus que nós servimos, ele é capaz de estralar os dedos e falar assim, está completa a tua bênção. Né, Gabriel? É desse jeito. Conte alguma parte de Deus que Deus tem trabalhado na tua vida, Gabriel, durante 2022, a maneira que Deus trabalhou no meio, você, no cargo eclesiástico que você ocupa na igreja, a responsabilidade que Deus tem colocado você. Conte um pouco para nós dessa experiência, durante quanto tempo você está, a maneira que você chegou, o que Deus tem te honrado. Fala um pouco para a gente. Agradecer mais a Deus, né? Porque se fosse a misericórdia dele na minha vida, eu creio que eu não estaria aqui. E Deus, ele tem sido tão bom conosco. E faz março, agora vai fazer 2 anos, eu fui líder dali, dos jovens. Sou muito grato a Deus, porque Deus, ele tem nos ajudado, nos aperfeiçoado, criado o nosso espaço diante da palavra dele. E se tem uma coisa que eu sempre falei com Deus, até antes mesmo de eu ir para a igreja, né, eu sempre quis ser diferente dos iguais. Como assim diferente? Porque hoje em dia, muitos acham que apenas é um título que tem que ser nas nossas vidas. Ah, eu sou um líder, agora eu que faço. Não, eu quero não mostrar uma aparência para o povo, que não é eu que estou vendo. Por exemplo, eu vejo pessoas, líderes, eu vejo pastores hoje em dia, que apenas estão com
título, mas não vivem aquilo, não sabem executar aquilo que Deus colocou. Eu sempre fui e sempre falei com Deus de uma forma diferente. Eu falei, Deus, se o Senhor me permitir um dia ser um líder, eu quero ser um líder diferente. Eu quero cobrar, eu quero estar ativo, eu quero estar ali com a referência, eu quero ser a diferença. Eu não quero fazer por fazer, eu quero, não. Eu creio que assim, Marcelo, Deus ele não está preocupado com a quantidade, ele está preocupado com a qualidade. Glória a Deus. Independente do local, independente mas tem 2 ou 3, ali está o nome do Senhor Jesus. Então está falando dele, está alertando, está falando da palavra. E por onde eu passo, eu procuro sempre realmente não agradar os homens. Eu falo da palavra, a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então eu não tenho que ter medo de magoar você, mas e ficar acanhado de falar a palavra. Eu tenho que falar a palavra para que ela venha libertar você, para que ela venha transformar a tua vida, para que ela venha impactar a tua vida. Hoje em dia, por onde eu passo, por onde nós falamos, eu vejo pessoas que muitas das vezes eles têm medo de falar, medo de perder o próximo, medo de estar ali. Não, eu acho que isso, hoje em dia, isso na minha particularidade, eu não falo dos outros, eu falo por mim. Eu, até antes mesmo de eu vir para a igreja, eu nunca tinha medo de perder amigo. Nunca tinha medo de falar, eu falava, eu ia para cima, não dava medo nenhum. Não é agora porque eu estou com Deus, eu estou com Cristo, eu vou me acovardar da palavra. Não, é aí que eu tenho que ter mais autoridade, buscar essa autoridade, falar da palavra. E Deus ele tem confiado nas minhas mãos, coisa que eu nunca imaginei que eu ia ter, coisas que eu nunca imaginei em tão pouco tempo. Tem pessoas que falaram para mim esses dias, e pessoas mais velhas do que eu, não têm e não conseguiram a responsabilidade que Deus colocou na minha mão. Mas isso não é mérito meu. Isso é dom de Deus. É privilégio de Deus. Glória a Deus. Isso é porque o Deus olhou e confiou. Ele viu que eu tenho um potencial. Creio eu que isso não é para gloriar homens, nada, mas para glorificar o nosso Deus. Por onde nós passar. E estamos ali com os... É muito desafio, né? Não é fácil. E tem jovens ali também precisam muito de ajuda, de auxílio bíblico, pessoas que não conseguem caminhar para frente sozinho, pessoas que você tem que estar ali. Esses dias falaram para mim: Gabriel, você ocupa muito, você cobra muito, você exige muito dos teus jovens, você exige eles para estar na escola dominical, você exige eles para estar no grupo de ensino, você não sei o que, você está fazendo um papel que era do pastor, você não sei o que. Eu falei: mas eu sou o pastor deles, eu sou o pastor desse grupo, eu tenho que cuidar da vida espiritual deles, eu tenho que começar a mostrar para eles a palavra, o arrependimento. Hoje em dia nós vemos jovens que estão aí em fornicação, em pecado, mas por quê? Porque não tem um líder, não tem um pastor que ensina eles a falar sobre o pecado, a falar sobre a lascívia, a falar sobre isso, a fornicação. Por quê? Porque tem medo. Aí acontece que o quê? Eles acabam caindo e trazendo problema. Então eu já não me preocupo com isso. Eu já começo a falar. Esses dias veio uma jovem falando que queria namorar, e ela contou o histórico do Piá para mim. Ela falou que o Piá era virado para casar. E eu falei para ela: você ainda quer? Ela falou: quer. Eu falei: você está sabendo de tudo isso que ele tem para te oferecer. Agora vamos mostrar o que a Bíblia tem para te oferecer. No final da história, no final da conversa, para dar uma resumida, ela falou para mim: Gabriel, eu não estou preparada para isso. Ou seja, se eu falasse para ela: vai que você vai se dar bem, talvez hoje ela teria saído da igreja, caído, copiar, e não estaria ali. Ia trazer o quê? Bomba para mim resolver. Então eu já fui trazendo para ela da Bíblia, para ela ver e rever aquilo que estava diante da palavra. E ela olhou e ela viu: é mesmo, eu não tinha, nunca ninguém falou isso para mim. Nem meus pais tinham falado isso para mim, sobre isso. Então eu creio que quanto mais nós falar da palavra, nós vamos ter menos problema. Porque a palavra em si, ela é a luz da Bíblia, ela vai revelar para ela a direção para os jovens, a direção para as pessoas. Claro que eu ainda tenho muito para aprender, muito mesmo, né? Eu sou novo, tenho 22 anos e tudo que eu faço é tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Não é nada para o mérito meu, né? Deus conhece o meu coração. Tantas vezes já tentei correr, Marcelo, tantas vezes já tentei parar, mas quanto mais nós estamos ali querendo fugir, Deus vem e começa a puxar a corda e falando, né? Que é para estar do nosso lado e tudo mais. Olha que interessante, né? Você jovem, você, meu amigo, você irmão, irmã,
É um exemplo, o Gabriel é um exemplo, um destaque. Por quê? Porque Deus tem honrado ele. Não por ser meu irmão, eu tenho isso, eu digo para muitos amigos, às vezes, quando a gente está cumprindo a agenda, eles perguntam assim, você tem alguém para indicar, irmão Marcelo? Você tem alguém para estar trazendo aqui na nossa igreja? Eu indico sempre, meu irmão sempre falo, por quê? Porque é pessoas que têm testemunhos, pessoas que vivem aquilo que pregam. É um homem que aquilo que você não vai ver ele, eu admiro muito ele, porque quando eu e ele nós servíamos o mundo, nós fazíamos com excelência, né? A gente fazia com garra. Quando a gente estava no mundo, a gente queria fazer do bom e do melhor, queria colocar o melhor traje, colocava o melhor chapéu, a melhor bombacha, se pinchava, ia para os bailão, era sempre o melhor perfume. E agora, para Deus, o que nós temos trazido de bom para Deus, né? O que a gente tem colocado de bom diante do altar do Senhor Jesus? Ah, irmão Marcelo, você quer falar que a roupa... Não, a roupa muitas vezes importa sim. Porque da mesma maneira que a gente gastava, às vezes uma bombacha campeira que você vai comprar, um mínimo, a mais barata aí, que fosse, vamos dizer, a mais ralé, a mais barata de todas, é R$100, meu amigo. Então, por que compramos um terno bom, trabalhamos, sustentamos, fazemos algo bom para nós? Porque é honra, é mérito, estamos dando do melhor para Deus, e para Deus é o melhor, né? Ah, o que você faz de bom do melhor para Deus hoje? Hoje eu me dou, né? Então eu falo assim, o Gabriel, ele é um exemplo aqui de homem de Deus, que ele se doa naquilo que ele faz, né? Então isso que ele falou, em chamar a juventude, e chamar para ir para a escola bíblica dominical, eu tiro o chapéu, realmente eu tiro o chapéu, porque são muitas poucas pessoas, líderes nos dias de hoje, têm essa preocupação que tem. Pastores não têm tanta preocupação como tem, como eu vejo. Então você líder, você pastor que está vendo, vai ver, assistir esse vídeo, pega como exemplo isso, né? Nós temos que voltar a pegar como era a igreja primitiva, como era a igreja antigamente, né? Os pastores antigamente chegavam, abriam a Bíblia, numa escola bíblica dominical, abria a Bíblia num culto de ensino e falava, Deus está na casa, o poder de Deus descia, arabaxou, declinai. Deus tomava conta daquele lugar, por quê? Porque o povo estava sedento em ouvir a voz de Deus, né? E por quê? Porque hoje nós estamos cometendo o pecado e não está havendo o que? A palavra? Arrependimento. Nós não estamos se arrependendo de todo o nosso coração, nós estamos deixando essa palavra que tem mudança, essa palavra que muda o nosso cativeiro, estamos deixando de lado. Sabe por quê? Por causa, nós estamos dando mais valor para as coisas terrestres. Nós estamos dando mais valor às coisas humanas desse mundo, esquecendo que o nosso mundo não é aqui, a nossa casa não é aqui. Estamos aqui passageiros. Daqui a alguns minutos estaremos no céu, meu irmão. E se nós não fazemos isso, se nós não adorarmos a Deus, se nós não buscarmos a Deus, e aquele que Deus nos cumbiu de cuidar como os líderes e os liderados, se nós não fazemos esse tratamento, vai chegar lá e Deus vai dizer para nós, o que você fez para mim lá? Para quem que você pregou o meu evangelho? Para quem você anunciou as minhas boas obras? Né? Esses dias falaram para mim, não vamos pegar o Gabriel, porque o Gabriel, ele só traz tipo do povo, ele exorta o povo, e isso, aquilo, e eu falei assim para esse rapaz, eu olhei para a cara dele e falei, e é por isso que nós não falamos mais a palavra, é por isso que você vê pessoas, obreiros aí, eu digo obreiro entre aspas, que qualquer coisinha quer sair da igreja, porque não vive da palavra, não quer saber da palavra. A palavra em si, ela não é só amor, ela é juízo, ela tem justiça, ela não é uma palavra de brincadeira, ela tem poder de exortar, e a Bíblia diz que Deus, ele corrige o filho que ama. Eu fui numa igreja esses dias, Marcelo, pregar, e não é do nosso setor, e do setor número 4, e a hora que eu cheguei, foi a primeira vez que eu fui nessa igreja, a hora que eu cheguei, eu fiquei com a boca aberta lá, ouvindo o pastor. Ele foi apresentar os visitantes, e o único que estava de fora, que nunca tinha ido ali, era eu e mais o Jaime, que tinha ido. Mas esse pastor, ele exortando o povo, ele falou, irmãos, não chegou até aqui ninguém, os obreiros me justificando, não chegou ninguém, ele começou a exortar o povo, falando do povo para vir para o culto, e aquilo, eu falei, meu Deus, isso é um pastor. Isso é um pastor que não tem medo de perder membro, não estava se preocupando se eu estava do lado, nem nada. Eu olhei pro Jaime, o Jaime olhou rápido.
E aquilo porque hoje em dia nós não estamos acostumados com isso mais. Porque, e ele ali, chicote no povo, e o povo dando, sabe o que o povo estava fazendo? Em vez de ficar quietinho, nossa, o pastor está chamando. Não, o povo dava glória. O povo, eita glória, isso mesmo, fala mesmo, pastor, tal, fala mesmo Deus. E o povo recebendo aquela exortação. E hoje em dia, se você fala para alguém uma exortação, o povo já quer sair da igreja. O povo já quer acabar, já quer sair. Se você falar alguma coisinha, por quê? Porque é criança na fé. E a Bíblia vai dizer assim, que aquele que está se alimentando do leite, é esse que está aí, qualquer coisinha bate um vento e sai. Aquele que qualquerzinha não quer mais saber da escola dominical, não quer mais saber do culto, já não quer mais, por quê? Porque alguém não deu a paz do Senhor, alguém não olhou para mim, alguém não deu oportunidade, alguém não sei o que. Não, isso está virando um costume, por quê? Porque não está a palavra mais no meio, porque não está sendo pregada mais. E quando nós pregamos a palavra, passamos o discipulado, nós temos crentes, nós temos obreiros qualificados. Por quê? Porque ele vai falar, não, eu aprendi com a palavra vai vir, vai pesado, vai, mas ela vai vir para me sustentar diante dela. Glória a Deus. É essa palavra que nessa tarde, daqui a alguns minutos, o Gabriel vai estar ministrando e sendo direcionado ao teu coração. Você que chegou nesse vídeo agora, está assistindo esse vídeo junto conosco, compartilhe, deixe seu like, nos ajude a inscrever-se no nosso canal. Deus tem todos os dias uma palavra para você. Bom, meus irmãos? E olha que interessante. A gente vê a graça de Deus sobre a nossa vida, né? Antigamente, ou pegando uma deixa, como o Gabriel agora falou, sobre o pastor, antigamente os pastores ministravam, os obreiros pregavam, falavam, olha, é pecado adulterar. A pessoa, você via arrependimento na vida dela, você via transformação, você via a pessoa tendo mudança de vida. Hoje você prega algo assim dentro de uma igreja, ela não vai mudar de vida, ela vai mudar de igreja. Porque hoje está tão fácil a gente chegar aqui e ministrar para você. Eu posso chegar agora aqui e dizer para você assim, você vai ser bem sucedido, você vai ser bem rico. Não tenho nada contra isso, porque tem promessas de Deus na Bíblia, que a gente vai ser bem sucedido. A Bíblia mesmo nos fala que os tesouros escondidos dessa terra serão nossos. Por quê? Porque Deus está nos prometendo. Isso é uma promessa de Deus sobre a nossa vida. Não é errado você ser rico. Não é errado. O errado é você usar a riqueza que Deus concedeu você em coisas ilícitas, coisas que não vão agradar a Deus. Porque muitas vezes tem pessoas que não ficam bem financeiramente. Porque quando ela está diante de uma aprovação, ela está passando ali por aquilo, ela está lembrando de Deus. E Deus conhece o nosso coração. É por isso que Deus muitas vezes permite nós de situações dessa maneira, para a gente continuar vivendo dessa maneira. Por quê? Porque Ele prefere a gente morrer da maneira que a gente está, mas ter um céu garantido, do que a gente ter uma terra garantida. Eu prefiro morrer e ir para o céu com a minha salvação garantida e não ter riqueza desse mundo. Por quê? Por causa que Deus conhecia o meu coração, conhece o coração do Gabriel e conhece o teu coração. Então, meus irmãos, é isso que muitas vezes nós temos que voltar a entender. Que aqueles irmãos que pregavam aquela mensagem antigamente, que a gente saía da igreja, pregava o Apocalipse, a gente saía da igreja chorando, apanhando. Mas quando chegava na nossa casa, nós falávamos assim, poxa, eu errei nisso, eu errei naquilo, eu errei em não falar com a minha esposa, eu errei em não falar com o meu irmão, eu errei em falar com a minha mãe daquele jeito, eu vou pedir perdão. Eu vou me arrepender. E ainda há tempo de você se arrepender. Se você está conosco nesse vídeo, se arrependa, porque ainda há tempo. A graça, a porta da graça está aberta. E o Espírito Santo tem ainda o poder de mudar toda a tua trajetória. Amém, meus irmãos? Gabriel, deixa o Espírito Santo falar com você. Tem algo a mais que queira falar do coração teu? Amém? Deixa o Espírito Santo falar com você através dessa mensagem. Porque o Espírito Santo falar com você, fale. Entregue tudo que o Espírito Santo tem para falar com você nesse momento. Fique atento, meu irmão. Deus quer falar com você. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra leve. Joel, capítulo de número 2. Nossa Bíblia. Quiser acompanhar conosco aí. Joel, capítulo de número 2. Versículo número 12, 13, diante. A minha versão ela vai dizer assim, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor, o vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, é tardio em irar-se e
grande beneficência e arrepende-se do mal. Quem saberá se voltará e arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor, o vosso Deus? Tocai a buzina em Sião, e santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai os povos, santificai a congregação, ajuntai os anciãos e congregai os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo, e chorem todos os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao pobre, para que as nações façam escarnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Glória a Deus. Esse livro de Joel vai me chamar muito a atenção. É que Joel ele vai começar a sua pregação, a sua ministração em um momento caótico de sua vida. Ele vai começar a ministrar a palavra de Deus em um momento tão difícil de pregar, um momento tão difícil de estar vivendo aquela pregação, aquela ministração. Nós vamos ver que Joel, o significado de Joel, ele significa só o Senhor és Deus. Ou seja, Joel, ele se utilizou do significado dele para pregar a palavra de Deus sobre a nação, pregando sobre a nação que só existia um Deus sobre aquela nação. E isso seria para que o arrependimento viesse sobre o povo. Nós vamos ver que o livro de Joel, ele tem 3 etapas. A primeira etapa é o livro que fala sobre as pragas, sobre as bênçãos e sobre o juízo final sobre toda a nação. Nós vamos ver que Joel ele se encontra em um grupo de 12 profetas: Oséias, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, totalizando o grupo de 12 profetas menores, não totalizado também sobre um profeta que seja pequeno de escritura, mas grandes mensagens em pequenos textos, mensagens que eram poucas extensas, mais profundas no nosso coração, palavras que eram pequenas, mas que libertavam, que transformavam e que ainda libertam e transformam nos dias de hoje. Palavra essa que vai mudar o cenário de todos. Também tem os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. É o mesmo contexto, só que porém em datas específicas, datas aproximadas. Então nós vamos ver então que aqui no livro de Joel, ele começa agora a mostrar para nós a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. No versículo de número 2 ele diz assim: ouve isso, vós ancião, escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ele faz uma pergunta. Ou também nos dias de vosso pai? Porque aqui agora começa, Marcelo, uma linhagem difícil diante do povo. Ele começa agora a mostrar um cenário que era de punição para eles. O povo aqui começa agora a mostrar a essência do pecado deles, não a essência da adoração concretizada em Cristo Jesus. Ele começa a dizer aqui, olha no 10, o campo já está assolado e a terra está triste, porque o trigo já está destruído e o moço se secou e o óleo se falta. A vide se secou, o figueiro se murchou, a romoeira também, e a palmeira e a moeira e todas as árvores do campo se secaram. E agora, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Ou seja, ele estava mostrando para o povo, olha, vocês acabaram com vocês acabaram com tudo aquilo que veio. Por quê? Porque veio uma devastação terrível sobre aquele povo. Veio uma devastação que o povo não estava esperando aquele momento. Nós vamos ver que esse era um período onde veio as pragas, os gafanhotos, a seca, o deserto, a fome, a induzez, a invasão dos militares, a terra que foi dita e dada pelo próprio Deus. Ela seria devastada, seria acabada, porque pelo próprio pecado do povo. Deus, Marcelo, ele não pensou em 2 vezes em tocar na ferida de Israel. Sabe qual que era a ferida de Israel? A ferida de Israel era a terra, porque se não tivesse a terra, eles não podiam se alimentar. Eles tinham que plantar para poder comer, para poder tirar o trigo, para poder tirar o arroz. Então Deus olhou, Deus é tão esperto que ele olhou para o povo e falou, eu vou tocar na ferida deles, porque por lá que eles vão começar a ver que tem que ter um arrependimento, que tem que parar com o pecado, que tem que parar com a lascívia, que tem que parar com aquilo que estava vindo e que não estava sendo agradável diante de Deus.
Então era somente um arrependimento genuíno para que pudesse impedir aquilo que vinha sobre ele. Ou seja, esse juízo final, esse juízo que estava sobre o povo. Nós vamos ver aqui, santifica um jejum e preparai e pregoai um dia, congregai todos os anciãos, congregai os moradores dessa terra, a casa do vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ou seja, agora eles lembraram de clamar a Deus. Ele começa agora aqui, aquele dia, porque o dia do Senhor está perto. Ele virá como uma assolação ao Todo-Poderoso. Porventura o mantimento não está cortado diante dos nossos olhos? E a alegria e o regozijo do Senhor, o nosso Deus, cadê? Ou seja, Deus já estava mostrando para eles que viria sobre eles a devastação, o juízo, a alegria já tinha acabado. A alegria, a fome já tinha alcançado eles. E eles estavam o quê? Achando que isso não iria vir para toda a nação. Não iria vir para todo o povo que estava ali. Eles estavam o quê? Se confiando naquilo que Deus tinha preparado para eles, mas esqueceram que existiria sim um arrependimento. É nesse momento então que Joel começa a olhar para o povo e ver, opa, está tudo diferente. Deus não tem se agradado com isso que vocês têm feito. O pecado já levantou, o pecado já chegou de um cheiro mau às narizes do nosso Deus. Então o que vai acontecer no capítulo 2? Ele diz assim: tocai a buzina em Sião, reclamai ao monte da minha santidade, perturbem todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Meu Ou Deus. seja, ele já estava clamando o povo, trazendo eles para o arrependimento. Ele começou agora a clamar o povo para Deus, para que o povo viesse e se arrependesse. Aleluia. No capítulo de número 2, versículo 12, ele começa dizendo ali que era para se converter de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Ou seja, não era de qualquer forma o arrependimento. Não era eu mostrar para você, Marcelo, eu estou me arrependendo, não. E tinha que ser com jejuns, com choro e com pranto. E rasgai-vos o vosso coração e não as vossas vestes. Para quem não sabe, Marcelo, as vestes no Antigo Testamento, elas significam um ato de humilhação. Ou seja, toda pessoa que naquela época estava com um saco, com algum pano vestido sobre eles, eles chegavam até os seus sacerdotes, eles chegavam até os seus ministros, e eles rasgavam as suas vestes. E eles olhavam, opa, essa pessoa está se humilhando, essa pessoa está se preparando, ela está com algo que precisa ser mudada. Só que isso estava virando um ritual, Marcelo, e Deus não estava se agradando, porque eles estavam fazendo isso para homens. E o arrependimento meu e para você não tem que ser para o nosso pastor. O nosso arrependimento tem que ser para o nosso Deus. Então Deus fala assim, olha, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Sabe por quê? Porque quando nós rasgamos nosso coração, eu sinto Deus aqui, quando nós rasgamos nosso coração para Deus, é somente Deus que sabe o que teu coração passa, Marcelo, no teu cotidiano. É só Deus sabe a luta que você passa. É só Deus sabe a dificuldade que você passa. E quando nós rasgamos a nossa veste, todo mundo vai ver, olha, está com um terno bom, está com uma roupa adequada. E não, e Deus está olhando é com o coração. Ele está olhando é para o profundo, onde a ótica humana não consegue olhar. Aonde a ótica humana não consegue, ela é limitada. É por isso que Deus estava falando para eles, olha, rasguem os vossos corações e não as vossas vestes. Porque em Apocalipse, capítulo 3, versículo 5, vai dizer que o Senhor Jesus, ele já preparou vestes brancas. Ele disse assim, ao que vencer, será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida. E confessarei mais o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Ou seja, Deus não se preocupa com a tua veste, meu irmão. Deus não está se preocupando, ele só está se preocupando com o arrependimento genuíno que está no teu coração. Ele só se preocupa com o arrependimento genuíno que você que está nos ouvindo esse vídeo agora. Ele só se preocupa com aquilo que você fez diante da obra. Ele não se preocupa se você está mostrando para o teu pastor, para o teu líder que você está ativo ali. Deus está olhando qual é realmente o sentido. O porquê que você está fazendo. O porquê que você está indo na escola dominical. Será que é só para mostrar para o pastor parar de convidar você? Não. Deus está olhando, não. Ele está realmente indo porque ele quer saber mais o que eu tenho para a vida dele. Ele está vindo porque ele quer saber mais o que o céu tem preparado para ele. Ele está vindo porque ele está olhando de uma forma diferente. E quando nós vamos ver aqui o chamado do arrependimento, o chamado da benevolência de Deus, ele não vem simplesmente para mim e para você, ele vem para toda a humanidade. Só que hoje em dia, nós estamos vendo muitas pessoas brincando de ser crente, brincando com o evangelho, brincando de cultinho, brincando de pastorzinho, brincando de líderzinho, brincando com tudo aquilo que Deus tem feito. E
isso Deus não tem se agradado. Porque Deus, se Ele coloca algo nas nossas mãos, é para nós fazer com amor, com gratidão, com excelência. É difícil, mas vamos perseverar, vamos buscar direção, revestimento. Nós vamos ver hoje em dia que os nossos púlpitos, Marcelo, ele virou um ato de competição, onde um vai sobre mais, não, eu preguei melhor, eu prego melhor, eu canto melhor, falou errado, pregou errado, não fez isso, não fez aquilo. Ei, meu irmão, a Bíblia não fala isso, a Bíblia fala para nós que o nosso culto é racional. Muitos ainda falam, hoje o culto não passou disso, o culto não... Não passou porque você não adorou a Deus. Porque outros estavam adorando a Deus em espírito e em verdade. É por isso que nós vamos olhar para a Bíblia e nós vamos ver que todo momento que tem um ato de arrependimento, tem que ser com um coração puro diante de Deus. Porque se nós não se arrepender diante de Deus genuinamente, nós vamos estar com aquilo ainda focado no nosso coração. Esse dia a Luana perguntou para mim se eu ainda não tinha vontade de beber, se quando eu estava perto de alguém eu não sentia vontade de fumar. Eu falei, não, porque eu tive um arrependimento genuíno. E quando nós temos um arrependimento genuíno, nada disso nos faz falta. Porque o nosso Deus, ele vem e entra por completo. Ele abre e entra no nosso coração e ele faz morada no nosso coração. É por isso que nós vamos ver aqui então que Joel, ele começa agora a trazer para o povo um arrependimento genuíno, trazendo para eles que iria vir uma bênção tal. Qual bênção era essa? Se eles se arrependessem, se eles olhassem para o caminho que estava vindo, que estava sendo um caminho ruim, um caminho que não era de agradado a Deus, um caminho que não vinha para agradar, para exaltar o nosso Deus. O que vai acontecer em Romanos capítulo 13, versículo 11, a Bíblia vai estar dizendo assim, que isto mesmo, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos das armaduras da luz. Andemos sempre em honestidade, como de dia, e não em glotonarias, e nem em bebedeiras, nem em dissoluções, e nem em contendas, mas vistamos sempre da armadura da luz. Não andamos em invejas, em nada, porque quando se revestimos do Senhor Jesus Cristo e não tenhamos cuidado na carne, as suas concupiscências não é conosco. Sabe o que Paulo estava dizendo? Paulo chega a Roma e vê que o tempo era um tempo oportuno para falar da palavra, porque o povo já não estava mais preocupado com a palavra. O povo já não estava mais preocupado com aquilo que iria vir sobre o arrependimento. Então Paulo começa a abordar alguns assuntos, dizendo para eles que se arrependessem rápido, porque a noite já estava passando, o dia já era chegado, e era para nós se vestar da armadura da luz. E hoje em dia, nós estamos em um tempo oportuno de falar da palavra, de pregar sim a verdadeira palavra. Não se preocupar se vai sair da igreja, se não vai, se vai acontecer, se vai agradar, se não vai, não. Se preocupe com a tua salvação e pregue a palavra, porque senão vai chegar no dia de final e Deus vai falar para você, ei, por que você não pregou a palavra? Por que você não falou? Você vai dizer o quê? Porque eu fiquei com medo dele sair da igreja? Porque eu fiquei com medo do pastor me chamar a atenção? Porque eu fiquei com medo. Ei, meu irmão, não se preocupa com isso, não. Apenas se preocupe com aquilo que Deus vai colocar no teu coração para pregar, para falar, para anunciar. Porque o verdadeiro amigo é aquele que conta para você e fala, ei, larga dessa mentira. Ei, larga desse pecado. Ei, larga dessa bebedeira, larga desse cigarro. Vem para Cristo, vem para Cristo. Larga disso tudo, porque só existe um caminho. Tu quer morar no céu, então vai morar no céu, mas segue esse caminho. Que quando seguimos esse caminho, é o caminho que vai nos porfiar. A Bíblia vai dizer que não é um caminho fácil, mas em Lucas vai dizer porfiai por entrar nesse caminho. Porfiar é o quê? É se esforçar no grego, é se dedicar, é se esforçar diante da obra. Tá difícil, mas eu vou me esforçar. Eu tenho horário, não, eu vou trabalhar tal parte, tal horário, porque tal horário para frente eu tenho que estar no culto. Eu muitas das vezes larguei disso. Muitas das vezes eu chegava cansado e estava indo para o culto. Falavam para mim, nossa, o Gabriel ainda vai de a pé porque não tem carro, isso, tem que largar isso, tem que parar, Deus conhece, descansa, mas não. Porque eu sei que antes, quando eu estava ainda cansado, eu ia e virava a noite nos botecos. Ia, fazia as coisas erradas, nas cocaína, estava fazendo, por que para Deus eu não posso me esforçar mais? Para Deus que eu tenho que fazer o meu melhor ainda. Para Deus que eu tenho que entrar com o nosso coração e puro diante da obra. Porque a Bíblia vai dizer em 1 Pedro 3,12 que os olhos do Senhor são fitos daqueles que faziam bem e que faziam mal. Verdade. Só que aqueles que faziam mal, o rosto do Senhor é contra aqueles que faziam mal.
Ou seja, não tem como nós se escapar de Deus. Não tem como nós olhar ao nosso redor e falar, não, Deus não está nos vendo. Mas quando nós olhamos, nós vemos. Agora aqui, quando nós vemos o versículo de número 16, congregai o povo, santificai a congregação, juntai os anciãos. Joel estava começando a dizer, Marcelo, ei, vamos começar a chamar o povo. Ele já estava no templo. Ele já estava ali na sinagoga para poder pregar, para poder anunciar a virtude de Deus. Mas ele começa ainda a chamar os sacerdotes, os anciãos. Aonde que estavam os pastores daquela época? Que não estavam se preocupando com a obra mais. Aonde que eles estavam? Sabe onde que eles estavam? Nesse mesmo tempo, nesse mesmo período, estava tendo a mentoria do rei Joás. A política estava ali sobre esse rei. Então, os anciãos, Marcelo, não estavam na congregação, porque estavam lá se preocupando com isso. Eles saíam e foram lá até esse lado do rei Joás para se preocupar com o que era a eleição, para se preocupar com aquilo que era. E isso estava sendo certo? Não, porque eles estavam postos lá como ancião, como pastor, para cuidar da obra, para poder estar naquele momento, para poder chamar o povo para o arrependimento. E eles já não estavam mais do lado. E ele diz ainda assim, poupa o teu povo, ó Senhor, tenha misericórdia do teu povo, meu Deus. Porque eles viram que aí Deus não mostrou mais o amor para eles. Deus mostrou ali agora, opa, agora chegou. Agora eu quero o arrependimento de vocês, senão vai vir, vai devastar tudo mesmo. Aí eles começam, ei, poupa o teu povo, Deus. Tem misericórdia, porque assim na nossa igreja, no nosso meio hoje em dia. Pessoas que esperam muitas das vezes a doença bater na casa, a doença chegar, deixar na cama, ser preso, ser ali, tá ali no anonimato. Mas não espera isso chegar, meu irmão, para você se arrepender. Não espera a luta vir, não espera a dificuldade, não espera a doença te alcançar, para você ver e ver, realmente eu preciso de Deus, realmente eu preciso ter um arrependimento. Aleluia! Não espera isso, por favor, mas venha e se arrependa genuinamente diante da palavra de Deus. Se arrependa diante do povo, se arrependa diante da sociedade, diante de tudo aquilo que Deus tem feito para você. Só que hoje em dia, isso tudo mudou. Hoje em dia eles usam isso daqui, Marcelo, diferente. O meu coração me entristece quando eu vejo pessoas, jovens que estão subindo no púlpito e querem pregar um negócio que não está aqui. Querem pregar um negócio que não está vivendo. Querem pregar um negócio, querem chamar, querem isso. Mas pergunta para essa pessoa se vai na escola dominical, pergunta se está no culto de ensino. Não está, o camarada não está. Não tem compromisso, não é ativo com os jovens, não está ali nos departamentos. E eles querem dar uma lição que não estão servindo para eles. É verdade, Jesus. A Bíblia vai dizer que nós temos o quê? Ao total de tudo, temos 66 livros em mão, Marcelo. 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Ao total de tudo, Deus, em sua infinita misericórdia, Ele inspirou 30 homens de fé para escrever o Antigo Testamento e 10 homens o Novo Testamento. Não foi para mim, para você, Marcelo, mudar o que está aqui, mas foi para nós olhar para aqui, refletir em nossa vida, atar em nossas vidas e pregar o que está aqui dentro. Glória a Deus, aleluia. Não foi para nós olhar e ver, nós temos 66 livros em mãos, que lindo, não. É para nós olhar e ver, meu Deus, eu preciso ser crente de verdade. Eu preciso ser verdadeiro de verdade. Eu preciso, Ramanda Calabra Sébria. Eu preciso olhar e mudar o quadro, o cenário que eu estou vivendo. Meu Deus, porque aleluia. O cenário que eles estavam vivendo era um cenário caótico. Era um cenário de torturação, onde veio a devastação, onde veio a luta, a dificuldade. Mas eles não se preocuparam, porque sabiam que era somente o arrependimento. E isso o povo estava o quê? Acostumado com aquela folga, acostumado de viver daquele jeito. Pessoas hoje em dia que saíram da igreja e falam, não, eu quero ficar acomodado. Eu quero ficar quietinho no meu canto aí, meu irmão. Você não foi salvo para ficar sentado esquentando o banco. Você não foi salvo para ficar olhando, nossa, quem está fazendo que isso? Não, você foi salvo para arregaçar tua manga e ir rumo ao campo de batalha. Você foi salvo porque Deus olhou para você com uma infinita misericórdia. É verdade. A Bíblia vai dizer, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Um povo adquirido para anunciais a virtude do Espírito Santo. Aleluia. A virtude daquele que vos chamou das trevas, que trouxe vocês para as suas maravilhosas luzes. É isso que nós estamos aqui, porque nós somos regenerados, porque nós somos alcançados, mas muitas das vezes nós esperamos a luta vir, esperamos a dificuldade
dificuldade vir. Esperamos tudo isso acontecer. E muitas das vezes as pessoas falam, nossa, eu tô toda vez nisso aqui. Eu tô toda vez aqui, parece que tô mais de 5, 6, 10 anos numa cama. Não vem a cura, por quê? Porque você não se arrependeu genuinamente. Meu Deus, por que isso aconteceu? Por que aquilo? Ei, a Bíblia vai dizer em Deuteronômio no capítulo 8 que o deserto não é para matar. A Bíblia vai dizer que Deus guiou o povo no deserto por 40 anos. Deus guiou o povo no deserto, não foi eles que foram sozinhos. Só que tem uma coisa, Marcelo, que nem todo lugar que eu vou, Deus está comigo, mas todo lugar que Deus manda eu ir, Deus está comigo. Porque ali Deus estava com o povo no deserto. O povo não estava sozinho no deserto. Porque se o povo estivesse sozinho no deserto, eles tinham morrido sim. Porque sem Deus nós não somos nada. Mas quando Deus está no negócio, meu irmão, pode estar vindo difícil, dificultuoso, falando, criticando, mas se Deus está com você no deserto, Ele vai te sustentar com maná que você nem sabe. Aleluia! Deus vai dizer assim que lá fez o povo passar fome, fez o povo se humilhar, mas nem as vestes foram envelhecidas, nem o pé deles foram inchados. Oh, glória, isso é virtude de Deus, irmão. Isso é Deus que cuida. Olha o privilégio. Isso é Deus que regenera. Mas por quê? Porque o povo olhou e viu, opa, é somente um arrependimento genuíno. É somente eu se arrepender genuinamente diante de Deus, procurar uma igreja e se alicerçar. A Bíblia vai dizer em Hebreus 12:2, olhando para Jesus, não é olhando para o pastor, olhando para o irmão, não, é olhando para Jesus, o autor e consumador da tua fé. É somente para Ele que nós devemos olhar, é somente para Ele que nós devemos cumprir com aquilo que Deus nos incumbiu a fazer, com amor, com gratidão, com excelência. E essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, que Deus venha abençoar vocês que estão ouvindo esse vídeo, que Deus possa impactar. Eu não sou de nome, não sei pregar bonito, não, eu aprendi a falar que Jesus salva, que Jesus restaura, que Jesus transforma, e que se você se arrepender, Jesus vai mudar a tua história, a tua trajetória. Mas seja um arrependimento genuíno enquanto é tempo. Não espere vir a dificuldade, não espere nada vir bater na tua porta. Você que olhou e falou, meu Deus, esse ano foi só de derrota, Marcelo. Esse ano acabou comigo, esse ano foi ano disso, ano daquilo. Esse ano eu já não tenho mais ânimo para fazer projeto para 2023. Ei, esse ânimo já acabou. Ei, meu irmão, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Aleluia! Vai dizer assim, Isaías 43, versículo 3, ainda assim, antes diz o Senhor, eu sou na tua vida, antes que te formasse. Ei, meu irmão, em Isaías 43, nós vamos ter um real sentido, porque Deus está falando, eu te chamei, te remi dos seus pecados, eu te chamei pelo teu nome. Ou seja, Deus, Ele te conhece. Deus não te chamou para ficar envergonhado, Deus não te chamou para você passar dificuldade, não. Deus te chamou porque Ele tem um projeto, Deus te chamou porque Ele tem algo a tratar na tua vida. Por mais que seja difícil, por mais que seja doloroso, por mais que seja terrível na tua vida, na tua história, na tua família, mas não desista, não larga o barco, não larga tudo aquilo que Deus colocou e trouxe você até hoje. Não larga, não, só apenas esteja um arrependimento genuíno, apenas leia o que está lá em Isaías 43, versículo 13, e operando eu, quem impedirá na tua vida? Se Deus está operando na tua vida, se Deus já te chamou, ninguém pode impedir o trabalhar de Deus na tua vida, meu irmão. Ninguém pode impedir, a não ser eu mesmo, a não ser eu parar, a não ser eu desistir. Mas você que está olhando, você que está ouvindo esse vídeo, você que achou que está tudo acabado, que já não tem ânimos mais lá para 2023, faz igual Cassiano. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, colocando anjos para contigo lutar. Porque 2023 eu creio que vai ser um ano de profeta. Aleluia! Vai ser um ano Eu profético creio. na tua casa. Vai ser um ano profético na tua família, no teu trabalho, nos teus sonhos, nos teus projetos. Mas aprenda uma coisa: esteja um arrependimento genuíno e você vai ser bem sucedido na vida. E assim é a palavra que Deus colocou no meu coração. Amém. Que nós venhamos atar isso diante de nós, Marcelo. Não venhamos se preocupar. Não venhamos se preocupar com aquilo que está nos outdoor. Não venhamos se preocupar com aquilo que está na vistoria do povo. Não, porque mesmo nem Jesus fez isso. Jesus, Marcelo, vai se apresentar com 12 anos na Bíblia. Com 12 anos ele se apresenta para o povo
e depois, só com 30, ele volta. Então ele ficou 18 anos escondido. Então muitas das vezes eu e você queremos se aparecer a todo momento, sendo que até o nosso Jesus ficou ali quietinho, calmo, só esperando para que quando ele voltasse, ele viesse para revolucionar toda a história. Então seja isso. Não seja, eu quero isso, eu quero prender. Não, 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 não. Não queira se aparecer. Não, não. Apenas fica lá no secreto que publicamente Deus vai te honrar. Glória a Deus, aleluia. Uma mensagem que queima os nossos corações. Uma mensagem que faz toda a diferença o clamor. É uma mensagem que Deus trabalha no nosso meio. Olha, eu confesso a você, sim, eu já vi pessoas ministrar, mas uma mensagem igual essa é uma mensagem que faz verdadeiramente a gente olhar para rever os nossos conceitos, né? Eu pego e fico imaginando. A gente chega no primeiro, agora vamos chegar no dia 1º de janeiro de 2023 fazendo novos projetos. Quer que eu deixe uma dica para você? Antes de você fazer o seu novo projeto, peça para Deus Ele trilhar o teu projeto. Tem sonhos que eu posso sonhar e falar para o Gabriel, mas e se não conquistar? Porque foi meu sonho. Mas os sonhos de Deus, o sonho que Deus sonhou por você, esse ninguém pode parar. Pode palavra se levantar, pode todo mundo se levantar, mas quem decretou foi Deus. Quer começar 2023 de uma maneira diferente? Quer começar o ano de 2023 jurando, pedindo para Deus, falando, Senhor, eu tenho tantos projetos de uma maneira diferente. Começa a clamar, começa a viver essa mensagem que foi dita aqui essa noite, essa tarde, esse momento. Começa você a ler essa mensagem e fazer uma reflexão, começa a pensar diferente através disso. Começa a entender que tem um Deus que está querendo cuidar de você em todos os detalhes. Não é em um só, é em todos os detalhes, né, galera? É a hora de você voltar ao primeiro. É não viver só da mesma forma, da mesma maneira, acordar de manhã, chegar no meio de umas pessoas. Olha, eu fico assim, ó, agora esses dias nós saímos daqui, fomos viajar ali, a nossa cidade ali no estado de São Paulo, ali em Tararé. Nós tivemos o privilégio de estar sentado ali, né, numa cantada de Natal ali junto ali, e logo após estar junto com o pastor presidente. São poucos assim, homens de Deus, pessoas de Deus ali. Ele nos tratou bem, nos abraçou, né? Conversamos com ele, porque isso é mérito, isso não, isso daí é graça de Deus, é Deus nos proporcionando. Mas isso não nos deixou maior, não. Isso nos fez entender que Deus está cuidando do projeto. Isso nos fez entender que Deus está mudando a nossa visão, o nosso querer. Por que Deus permite isso? Para chegar lá na frente, nós olharmos e entender. Nós não precisamos ser maior do que ninguém. Nós temos um Deus que é maior do que qualquer outra coisa nessa terra. Então eu quero deixar para você essa mensagem que o Gabriel, nessa tarde, ministrou aqui. Está na hora de nós se arrepender. Está na hora de nós olhar para o autor e consumador da nossa fé. Está na hora de nós voltarmos ao primeiro amor, à primeira essência. Né, Gabriel? Está na hora de nós entendermos que Deus está cuidando. Quer que o Espírito Santo de Deus cuide de você? Quer que o Espírito Santo de Deus mude a tua trajetória? Faça isso. Isso que as palavras que o Filho de Deus falou aqui agora. Que você venha ser cheio do Espírito Santo. Irmão Marcelo, é difícil, eu sei. É doloroso, eu sei. Nós somos atentados 24 horas. Mas nós resolvemos deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Hoje eu e o Gabriel estamos sentados aqui dizer que Deus pode sim mudar a tua trajetória. Amém, meus irmãos? Nós estamos indo para o final, já aqui. Queremos agradecer você que esteve junto conosco, que vai estar mais tarde junto conosco, aqui nos estúdios do Marcelo Léo. Você escutou um nenenzinho chorando aí ou não? Se é o nosso sobrinho aí, está aí. Irmãos, o importante de tudo isso é que o Espírito Santo está trabalhando no teu coração. Assim como trabalhou o Gabriel pregando aqui, nós sentimos a presença de Deus. É a presença que muda, a presença que transforma. Meu irmão, se você pudesse, tem pessoas nesse momento que estão no leito do hospital, o último fôlego, e dizendo, Senhor, se o Senhor me der mais um dia, eu corro para a tua igreja. Se
Se o Senhor me der mais um dia, e se Deus te desse mais um dia agora, para você faria diferente? Se Deus nesse momento olhasse para você e falasse assim, eu estou mudando o teu quadro, eu estou tirando aonde a medicina olhou para você e falou que você não vai conseguir, eu estou colocando saúde agora. Você vai fazer diferente? Se você vai fazer diferente, fica com essa mensagem. Está na hora de se arrepender, olhar aonde você errou e começar a fazer diferente, porque Deus está te dando a oportunidade, em nome de Jesus, a você fazer diferente a partir desse momento. Então que Deus te abençoe, Deus te proteja no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar agradecendo, Gabriel, ore por nós, agradecendo por esse vídeo. Nós vamos estar aí junto com os irmãos. Compartilhe, inscreva-se, deixa teu like. Deus está no controle. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, meus filhos. Amém. Vamos orar então. Essa palavra para você. Feche seus olhos, onde você está. E ore junto conosco. Essa palavra possa alcançar, transformar, edificar vidas. Para que o nome de Jesus seja glorificado na tua vida, na tua casa, na tua família. Glória a Pai, Deus. obrigado por mais esse momento. Obrigado a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos capacitado, ó Deus. Eu sou grato a Ti por cada privilégio, Senhor, de falar da Tua palavra. Palavra essa que exorta, palavra essa que renova, palavra essa que transforma. Pai, o meu nome não tem poder para nada. Eu sou pequeno, mas Tu és grande. Pai querido, se eu falar 1000 palavras aqui, nada vai transformar a vida de ninguém. Mas se eu falar uma palavra Tua verdadeira, vai transformar vidas de 1000 pessoas. Pai, esse é o nosso desejo. Que a Tua palavra alcance almas que estão lá escravizadas pelo diabo, escravizadas pelo inferno, e que o Senhor possa resgatar eles e trazer eles, Senhor Jesus, Pai querido, para provar que o Senhor ainda és o Deus. Assim como Joel começou a falar, proclamai um dia, Senhor Jesus, e começar a dizer que o Senhor está voltando e que é tempo de um arrependimento genuíno. Nós estamos aqui também para dizer isso, que é tempo, ó Pai querido, oportuno para podermos, ó Pai, se arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros e voltar à essência do Teu primeiro amor, ó Pai. Aleluia. Ó Deus, eu oro a Ti sobre a vida, ó Pai querido, de cada filho que está ouvindo, que está assistindo, aquele que está, ó Pai, no Glória a leito, Deus. Senhor. Alcance, que seja feita a Tua vontade. Se assim, ó Pai querido, como Lamentações, capítulo 3, versículo 22, diz que as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã. Que essa misericórdia se renove, Senhor Jesus, na vida dessa pessoa agora, Pai. Senhor Jesus, mudando Aleluia. o cativeiro. Arabanto querablasequia. Ó Deus, venha, Senhor Jesus, mudando o cenário. Venha, Senhor, mudando o quadro, Pai. Mostrando que a ótica humana é limitada, mas a ótica celestial é verdadeira e eficaz na nossa vida, Pai. Ah, Deus, a minha oração é essa. Senhor, continua abençoando a vida do meu irmão, dando, Pai querido, capacidade que aqui, Senhor, nesse momento, possa vir e servir, ó Pai querido, de ânimo para muitas pessoas. Pai, obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Assim é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém, Deus. Amém. Que Deus te abençoe e fique com essa palavra. Em nome de Jesus. Amém.